Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal Paloma Orquilouca por Orquídea, que tem dica de cultivo para híbridos, espécies e muito mais sobre esse mundo fascinante das orquídeas. Também sejam super bem-vindos no meu perfil no TikTok, tá? Lembrando que tem um link na minha bio. E através desse link também tem um cupom de desconto, também só é válido no TikTok, para vocês estarem utilizando no site do Mais Orquídea. É um desconto de 10% lá. Então corre para vocês também não perderem as super promoções que estão tendo, tá bom? E hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas sobre como cultivar Sindley e muda do Piscicolis papilo. Vou pegar aqui para vocês verem o nome dele. É conhecido como a orquídea da flor eterna, tá? A floração dela é muito bonita, eu vou deixar depois para vocês verem como é que é a mesma, tá? Mas também vou estar dividindo o vídeo para ele não ficar muito grande, então vai ter a parte do cultivo atual dele, tá? Porque aqui vai ser mais para vocês adaptarem, tá bom? Espero poder melhor ajudá-los. Quando eu comprei ele para minha mãe, que a minha mãe tinha visto, achou o máximo, uma floração muito bonita, muito exótica, eu comprei Sindley, tá? Então na época eu ainda estava aprendendo o que é Sindley. A diferença de Sindley para uma muda, né, é a seguinte forma. O Sindley tem mais ou menos uns 5 centímetros, 8 centímetros para menos, tá? Aí a gente considera Sindley. Mas aqui também, essa parte de Sindley é mais válido para orquídeas que eventualmente também, né, tem um tamanho diferenciado, vão crescer mais e vão desenvolver. Até aqui, beleza e ok, né? Então a minha ideia foi proporcionar para ele, né, um cultivo onde ele tivesse uma boa drenagem. Lembrando em conta que ele tem as raízes super finas, tá, gente? A folha era bem pequenininha, o pseudobulbo era menor ainda, por isso ele era classificado como Sindley e não muda. Mas essa dica de adaptação também serve para vocês, tá? Mas eu vou dar alguns outros detalhes para vocês colocarem se vocês estiverem cultivando ela em muda. Quando começou, eu procurei vários locais para saber como é que as pessoas cultivavam. Só que eu tinha que levar em conta o clima do local onde eu moro, que é no Espírito Santo, né? Vocês sabem que as mudanças aqui são bem constantes de clima, né? Quando é quente, de repente está muito frio, a água parece que está congelando. Um dos erros que eu cometi foi o excesso de substrato. Lembrando em conta que 2023, mais ou menos, quando ele foi comprado lá para junho, mais ou menos, que eu resolvi que eu ia cultivar nesse cachepozinho, né? Eu coloquei muito substrato. Então o que aconteceu? Esse substrato começou a tampar os pseudobulbos, as folhas, né? Começou também a ter um acúmulo excessivo de água aqui por dentro, porque primeiro as folhas elas não estavam todas abertinhas assim como vocês estão vendo não, tá? Que ele ainda era muito pequenininho e ainda estava em fase de desenvolvimento. Começou a querer apodrecer, né? Aí o que tinha nesse substrato? Casca de pinos, carvão e bastante esfarelo. Até aí foi um dos erros maiores que eu cometi, porque ela começou a ficar extremamente encharcada e as raízes começavam a apodrecer, né? Ela ficava em um local do orquidário que ainda estava começando a reforma e você sabe que foi o ano que aconteceu tudo, tá? Tinha ataque de praga, tudo estava acontecendo. E nesse local ela pegava mais ou menos uns 9 minutos de luminosidade e pouca ventilação. Esse foi um dos principais erros que eu cometi, além do excesso de substrato. Então eu comecei a perceber que ela não estava desenvolvendo de forma alguma. E que principalmente o substrato estava sendo muito excessivo para ela, né? Então minha mãe foi, tirou daqui, ó. Ela tirou
um pouco da madeira que estava aqui, para ela poder ter uma melhor luminosidade. Então eu retirei bastante do substrato, tá? Aqui vocês podem ver que também tem macadâmia. Comecei a tirar. Destampei todinho os pseudobulbos dela. Se eu não me engano, eram uns 2 pseudobulbos. Mais ou menos uns 2 meses por aí nasceu mais um pseudobulbo, né? Só que o que aconteceu? Esse pseudobulbo, ele não estava desenvolvendo ainda. Por mais que eu tenha tirado o excesso de substrato, ter colocado o mínimo, ter tirado o excesso de sagno, não estava indo pra frente. Eu falei, pronto, tem alguma coisa aqui errada. Eu fui estudar mais sobre esse gênero e descobri que eu estava fazendo totalmente o oposto do que eu deveria. Então, coloquei ela num lugar com mais ventilação, com mais ou menos uns 10 minutos de luminosidade. Então, ela ficava mais ou menos entre uns 70% por aí. Não muito baixa, mas nesse meio termo aí, tá? Aí começou a desenvolver os pseudobulbos dela, né? Pegava a luminosidade somente na parte da manhã. Até aí tudo bem. A rega que eu fazia era 3 vezes. Porque como ela estava num local bem ventilado, ela secava mais rápido. E eu também tinha que proporcionar para ela bastante umidade ambiente. Então o que eu fiz? Botei ela em local onde tinha muitas plantinhas abaixo, né? Então quando essa água evaporava, a umidade do ar ficava mais ou menos entre 80%, quase 100% na maioria das vezes. Foi ajudando bastante no desenvolvimento dela. Eu fiquei nesse processo de adaptação durante 1 ano certinho. Por que eu tô falando pra vocês que eu preferi fazer isso? Como ela é um gênero muito exótico, levando em conta também que a gente deve se lembrar, né? O clima de onde a gente mora. Não queria exagerar. Não queria fazer de modo algum exagero em excesso. Eu também utilizava nela e sempre utilizo o Rimitsu. É claro que uma quantidade menor, porque na época ela era cinza, então era menos do que uma colherzinha de café, tá? E colocava dentro do porta-adubo. O porta-adubo sumiu, tá, gente? Mas ele tava aqui. Tem até que procurar ele para poder colocar de novo. Eu não colocava diretamente nas raízes dela, não, porque eu não queria que eventualmente ou queimasse ou algo do tipo, tá bom? Outro detalhe muito importante na hora da rega: não reguem, tá, as folhas, especialmente quando tá nascendo brotação, porque vai acumular muita água. Uma das pragas que mais ataca ela, né, que eu devo levar também em conta, é lesma e caramujo, né? Então, para ela também é essencial essa ventilação. Vou mostrar melhor para vocês como é que ela tá? Lembre-se bem, as raízes estando ventilando vai ajudar muito no desenvolvimento da mesma, tá bom? Esse vídeo eu fiz pro Gabriel. Ele comprou muda da Psicosis Papilo e também comprou ela já adulta. Então vou deixar para vocês também a dica dela já, né? Nessa fase desse período onde ela tá no local mais fixo e tô cultivando de modo diferente. Muito obrigada, espero ter melhor ajudado com vocês, né? Através dessas dicas. Cuidado também com os excessos. Excesso de adubação, excesso de rega também, tá? Sempre lembre-se de colocar o dedinho aqui e ver se realmente tá seco para poder fazer essa rega, tá, gente? Muito obrigada, sucesso no cultivo de vocês, que Deus abençoe plenamente a todos. Fique com Deus, não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube e me seguir também no TikTok. Espero que Deus abençoe grandemente o dia de vocês e a vida. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.